versículo que eles nunca te contaram. Há um versículo que eles nunca falaram. Há uma palavra que eles nunca sequer nos púlpitos já se falou. Nunca sequer nas mídias já se falou. Nunca sequer nos lives já foi falada. Porque sabem, no dia em que você ouvir esta verdade, você desperta. Porque eles sabem, no dia em que você ouvir esta verdade, você cresce. Eles sabem que no dia em que você ouvir esta verdade, você nunca mais vai permanecer de joelho. Nunca mais vai permanecer da dependência. Nunca mais vai permanecer ser escravo. Nunca mais vai permanecer a viver no medo. Quem escutar este versículo nunca mais vai continuar a pensar da mesma forma como pensava. Mude a sua forma de pensar. Mude a sua forma de andar. Mude a sua forma de agir. Mude a sua forma de caminhar. Este versículo é o versículo-chave da transmutação, da elevação da nossa alma. Pare e pense e raciocine. Deixe de comer papa enquanto você já é adulto. É tempo de comer uma comida sólida para poder fortalecer os músculos, para nós termos a vida para sempre. Não teria sentido e ao ter criado o céu como o firmamento que nunca é destruído, e ao ter criado as estrelas como firmamento que nunca foram destruídos, e ao ter criado o sol e a lua, as estrelas, o vento que nunca é destruído, e ao ter criado a terra e todas as coisas que nesse mundo que nunca são destruídos, e ter criado a sua própria imagem que é destruído com obstáculos pequenos, não teria sentido. Mas essas coisas acontecem que um homem envelhece e um homem morre, e o homem chega de morrer, porque ele nunca foi ensinado este versículo. Nunca eles abriram a boca para poder falar deste versículo. Por que é que eles têm tanto medo de instruir, de ensinar a respeito desse versículo? Porque eles sabem, no dia em que você ouvir desse versículo, você não será mais governado com medo. Você não será mais governado com a fraqueza. Você não será mais governado, não permanecerá mais de joelho. Porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Yahweh. Escute com muita atenção e veja aqui que o nome do próprio Criador forma o próprio ser humano, forma a própria pessoa, forma o próprio homem. Nós somos formados a partir do nome do próprio sagrado, que é Yahweh. Então este nome, ele forma ao homem, a pessoa. Então a pessoa é a imagem, é a semelhança de Yahweh. Nós somos a sua imagem. Como pode ser? E ao ter criado coisa que dura para sempre, o sol que dura para sempre, a lua e as estrelas que dura para sempre, desde o tempo de Adão, as pessoas estão a morrer, estão a adoecer, estão a enfraquecer, até estão a andar de joelho numa fraqueza, porque eles nunca despertaram a sua realidade. Yahshua, o Mashiach, não veio ensinar as pessoas que sejam dependentes. Yahshua, o Mashiach, ele veio ensinar a evolução. Yahshua, o Mashiach, ele veio ensinar o despertar. Se você nunca despertou até hoje, é porque você não está a escutar a voz do Mestre. O que é isso, pregador, em outras palavras? Vamos a partir no livro de Salmos, Salmos do seu capítulo 82, do seu versículo 6. Diz assim as escrituras sagradas do Criador. Eu disse: vós sois pequenos criadores, vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Está entendendo, irmão? Nós somos de pequeno criador. Eu repito este versículo porque às vezes você pode não entender. Vós sois pequeno criador. Nós somos de pequeno criador. Esta mesma palavra Yahshua Mashiach afirma no livro de Yohanan, do seu capítulo 10, do seu verso 34, que nós somos de pequeno procriador. Isto quer dizer, se nós despertarmos uma realidade, nós fomos colocados aqui com uma força vital, com uma força gigante, com uma força grande. Nós adoecemos, nós envelhecemos, nós morremos. É porque ainda não despertamos esta força vital. Esta força vital desperta-se dentro de nós. Não existe nenhuma ajuda que vem no exterior que não seja uma ajuda que está dentro de nós. E ao nós temos um sopro, a nossa DNA, ele é capaz de criar coisa, é capaz de determinar coisa, é capaz de fazer surgir coisas grandes. Mas nós não chegamos até essas dimensões porque não estamos aqui
para despertar uma realidade. Yahshua Mashiach, ele não disse para que as pessoas pudessem ir procurar os doutores, não disse para que as pessoas pudessem ir procurar os bispos, não disse para que as pessoas pudessem ir procurar os reverendos, não disse para que as pessoas pudessem ir procurar os mensageiros dessa era. Yahshua Mashiach, ele disse: entra no seu quarto, fecha a sua porta e começa a invocar a Yahweh, porque Yahshua Mashiach sabe que o despertar está dentro de nós, a realidade está dentro de nós, nunca está fora de nós. Vou explicar em outras palavras para você poder compreender. Uma pessoa, quando quer construir uma casa, ele primeiro planeja no seu intelecto, na sua própria mente. Depois dele ter planejado dentro da sua mente, então ele começa a construir uma casa de acordo com aquilo que ele planejou. Isso quer dizer, ele transfere a realidade que está dentro dele no mundo físico. Estamos a dizer que a ajuda nunca ele vem do exterior, mas ela tem que sair dentro de nós. Se o homem ainda continuar a procurar a ajuda do exterior, então o homem por isso continua a envelhecer, o homem por isso continua a morrer e a adoecer, porque ele está a procurar as coisas exteriores para poder conectar a ele, mas a realidade é criada dentro de nós. A palavra diz no livro de Matitiel, do seu capítulo 6, do seu versículo 6, disse que entra no seu aposento e busque a Yahweh. Quando nós nos conectamos a Yahweh, então nós tornamos a criar a impossibilidade, nós tornamos a quebrar as barreiras da impossibilidade. Esta é uma realidade que eles esconderam dentro de nós. É por isso que nós morremos, é por isso que nós adoecemos, é por isso que nós envelhecemos. No mundo atual na qual nós vivemos, existem duas pessoas que estão a trazer polêmica, nas redes sociais. Existe uma moça que está na Etiópia, que está há 16 anos que não come, que vive sem comer, engravidou, teve filho, mas não está a comer. Existe outro homem que está na China que não dorme, que desde muito tempo está a passar sem sono, sem dormir. Se existem essas pessoas nesse mundo, o que está a faltar? Está a faltar as pessoas que nunca mais morrem, porque Yahweh não teria sentido a vida se as pessoas que vivem, se as pessoas que foram soprados à imagem de Yahweh, eles pudessem perecer. Porque o homem, ele foi construído na última, depois de todas as coisas, para ser dirigente, governante, regente de tudo, quando Yahweh de tudo que Yahweh criou. Então, como pode ser o regente, o governante que foi criado na última coisa de tudo, quando Yahweh criou, pudesse envelhecer, morrer e adoecer? Então houve uma manipulação, cuja essa manipulação é dar ouvido ao exterior, é tentar levar o remédio, injeções, pílula e comprimido para poder o quê? Estabelecer e equilibrar a vida. Mas há uma coisa muito importante que nós devemos entender: nós somos de pequenos criadores, nós somos de pequeno criador, porque nós fomos feitos à imagem do próprio Criador. O seu próprio nome forma a própria pessoa. Quer dizer que nós despertar esta realidade, então nós podemos o quê? Derrubar qualquer tipo de muralha, determinar, porque isso vem de nós, isso está no fundo de nós mesmos. Yahshua Mashiach não veio procurar aplauso, porque ninguém lhe aplaudiu. Yahshua Mashiach, ele não veio procurar a fama, porque ele nem estava aí. Yahshua Mashiach, ele veio para trazer o despertar de uma pessoa caída, o despertar de uma imagem, de um homem que foi feito à imagem do próprio Criador. Não teria sentido eu ter criado coisas que duram para sempre e a sua própria imagem, ela ser o quê? Ela poder adoecer, envelhecer e morrer. Então entenda com muita cautela: nós adoecemos, nós morremos, nós envelhecemos, porque é falta de nós despertar a realidade dentro de nós. Eles escondem esse versículo porque sabem, no dia em que você ouvir, você vai pensar de uma outra forma, não permanecerá a pensar da mesma maneira, não permanecerá a andar da mesma forma, não permanecerá a agir da mesma forma. Então eles não querem que você desperte, porque quando você desperta, você mais não tem medo. Quando você desperta, você critica. Quando você desperta, você procura entender e enquadrar as coisas na sua forma de vida. É por isso que eles escondem. Nunca se ouviu falar nos púlpitos, nunca se ouviu falar nas lives, nunca ouviu se falar, porque eles querem o quê? Querem que você continue de joelho dependendo dele, querem que você continue de joelho ou continuando de cabeça para baixo para o quê? Para ouvir a ele. Querem que você permaneça no medo, porque a palavra do Criador vem falar que
que nos últimos tempos sereis ensinado com o próprio Yahweh. Não há melhor mestre neste mundo que possa nos ensinar que não seja o próprio Yahweh. Não teria sentido Yahweh ter nos criado e não ter uma conexão conosco. Então esta conexão sendo cortada, nós morremos, nós adoecemos, nós envelhecemos, nós morremos. É por isso que Yahushua, ele venceu as barreiras da morte, porque ele é um exemplo. A qual é a palavra do Criador vem falar no mesmo livro de Yohana, do seu capítulo 6, do seu verso 45. A palavra do Criador vem falar, diz que Yahweh, ele é que ensina o seu povo. Yahweh, ele é que ensina a sua nação. Yahweh, ele é que ensina. Se nós não pudermos aprender com o próprio Yahweh, de modo nenhum vamos seguir ao próprio mestre Yahushua Mashiach. Porque todas as pessoas que ouvirem e escutarem a voz de Yahweh, então eles seguem a Yahushua Mashiach. Porque Yahweh, ele instrui, colocou Yahushua como a pedra principal na qual todos nós devemos aprender, não mais morrer, mas adquirir a certeza da vida. Então esta palavra está escrita no mesmo Ishael do seu capítulo 54, do seu versículo 13. Diz que vocês aprenderão com o próprio Criador. Como é que nós aprenderemos com o Criador enquanto nós estamos dominados com medo? Como nós aprenderemos com o Criador se nós estamos dominados com a fraqueza? Como nós aprenderemos com o Criador se nós ainda não despertamos a nossa própria realidade? A nossa realidade determina tudo aquilo que nós queremos. Mas se nós determinarmos, se nós evoluirmos a partir do aprendizado, então Yahushua Mashiach, ele é um mentor daqui de Yahweh, para que eu e você pudéssemos despertar. Yahushua Mashiach tem uma passagem, ele vem falar nas escrituras: aprendei de mim. Yahushua Mashiach não disse para que nós possamos ter medo dele, não disse, mas ele disse: aprendei de mim. Para nós, o que está a dizer? Que todos nós devemos aprender dele. Então quem aprende dele é aquele que aprendeu com o próprio Pai, de acordo com as escrituras sagradas do Criador. É por isso que nós ainda morremos, é por isso que nós ainda envelhecemos, é por isso que nós ainda, porque não despertamos essa realidade dentro de nós, que nós somos o pequeno Criador, determinamos com toda a eficiência aquilo que nós queremos. É por isso que a palavra vem falar, fitando os seus olhos, o mestre disse ao discípulo, disse: se vocês crerem que até mesmo este monte, vocês vão falar o quê? Sair deste lugar e ir se precipitar no outro lugar, porque a realidade é feita através de nós dentro de nós despertar. Então esse é o despertar, porque a forma de pensar, a forma de agir, a forma de andar, a forma de se comportar, a palavra vem falar de que nós somos o pequeno Criador, que nós determinamos uma realidade que nós queremos. Nós determinamos mais na base do que? Do despertar dentro de nós. Todas as coisas foram feitas antes de nós e nós fomos feitos no último. Por que fomos feitos no último? Para que nós sejamos governantes da terra, sejamos governantes dos anjos, sejamos governantes dos ares, sejamos governantes do vento, sejamos governantes das águas, sejamos governantes das árvores, sejamos governantes de toda coisa que Ele criou. Mas nós nunca chegamos a atingir essa capacidade, porque nós adoecemos, nós envelhecemos e nós morremos. Então entenda com muita cautela. O envelhecer vem na parte de nós não estarmos conectados com Ele. O morrer vem na parte de nós não despertar a nossa realidade. O adoecer vem na parte de nós não estarmos aqui, não estarmos a transmutar, o crescer, a nossa alma não evoluir. A nossa alma não evolui porque nós damos ouvido às coisas que não podem nos ajudar. Então quem desperta uma realidade nunca mais escuta barulho. Quem desperta uma realidade nunca mais é guiado pelo medo. Quem desperta uma realidade não é mais controlado pelo sistema religioso, não é mais controlado pelos líderes religiosos, não é mais controlado pelos mensageiros, não é mais controlado pelos dirigentes, mas sim ele passa a ser o quê? Ele passa a ser o pequeno Criador da realidade dentro dele. É essa realidade que Yahushua Mashiach vem colocar na nossa vida. Se nós não compreendermos isso, praticamente não estamos a seguir a voz e a orientação do próprio Ruach. Então todos nós morreremos e pereceremos. Não haverá a evolução de nós o quê? De nós não termos mais doença, de nós não ficar, não mais envelhecer, de nós não mais morrer, porque isso só vai acontecer com uma alma desperta, com uma alma que obedece, com uma alma que evolui a partir
partir do Mestre, a partir de Yahshua Mashiach, dos seus ensinamentos, de entrar dentro do mais profundo, a haver essa conexão direita com o Papai. É por isso que nos altares nunca se ouviu isso, nos púlpitos nunca se falou isso, nas lives nunca se falou isso, porque no dia em que você despertar, nunca mais é governado. No dia em que você despertar, nunca mais permanecerá de joelho. No dia em que você despertar, nunca mais permanecerá o quê? Nunca mais permanecerá a de dependência. A fraqueza e o medo e o domínio de todas as coisas, o quê? Elas são quebradas e reduzidas a nada quando você despertarmos a nossa própria realidade, cuja realidade é essa, de nós estarmos mais aconchegados com ela, apegados com ela e vencermos qualquer tipo de coisa. Por isso estamos a dizer que você despertar a sua realidade, a nossa própria realidade, então nós determinamos o vento, determinamos o espírito da treva, determinamos o espírito de velhice, determinamos o espírito da morte, e assim nós evoluímos. É justamente isso que eu quero, para que nós possamos evoluir, porque fomos feitos à sua imagem e semelhança. Então não seremos mais governados com medo, com a doença, com a fraqueza e nem mesmo com a morte. É esta palavra-chave para eu e você podermos despertar.